Olá, pessoal, vocês estão escutando? O problema é que vai atrapalhar o nosso amigo aí, né? Sim, estamos ouvindo. Só um pouquinho, pessoal. Alô? Alô? Pessoal, estão escutando? Alô, som? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Sim, Alô? Alô? Estão me ouvindo? sim, estou te ouvindo. Beleza, brigadão. É jóia, obrigado, valeu. Bom, pessoal, eu estou aqui no evento e eu estava com problemas técnicos aí para fazer a conexão. E conseguiram aqui a sala para mim. A gente já pode começar aí com não, 1 minuto só de atraso, né? Tá legal. A Débora, né, que vai acompanhar aqui comigo, é isso, Débora? Isso, professor. Não sei se meu fone está funcionando, vocês estão me ouvindo bem também? Estou te ouvindo, Débora. Você está aqui também na USP, ou não? Hoje não, hoje eu estou no remoto, professor. Mas se o senhor precisar, estou à disposição aqui para ajudar na sessão. Legal. Eu só vou puxar aqui os arquivos para ver quem que a gente começa, né? Pega aí para nós a sequência, Débora, por favor, para a gente já... Claro, o primeiro que está previsto, professor, é a pesquisa histórica em estudos organizacionais, uma revisão integrativa de estudos empíricos. E os autores são a Sara Lopes Silva Souto, que eu já vi que está aqui, José Mozart Brito e José de Arimateia Dias Valadão. Se o senhor quiser, eu já separei o vídeo aqui. Quando o senhor autorizar, eu posso iniciar, tá bom? Tá legal, então podemos. Vamos lá? Então tá, já. Vou começar aqui. Pode ser que tenha algum probleminha inicial, que é a primeira vez, né? Vamos lá. Tá legal. É que eu peguei o errado sem querer, que eu já abri todos os vídeos. Pronto, vamos de novo. Achei. É esse aqui, já está separadinho. Pronto. Certo? Deixa eu só ver se vai sair direitinho. Share sound. Pronto. Professor, posso começar, professor? Pode sim, por Então tá, já. favor. Muito obrigada. O artigo Pesquisa Histórica em Estudos Organizacionais, uma revisão integrativa de estudos empíricos, foi escrito por Sara Lopes Silva, Mozart José Brito, José de Arimateia Dias Valadão. Os estudos que aproximam a história e os estudos organizacionais, eles ainda não avançaram de forma a viabilizar todo o seu potencial ontológico, epistemológico e metodológico. Barros, ele considera que no contexto brasileiro, esse ainda é um assunto recente. Há um crescimento no interesse dos pesquisadores pela área. Costa e Varley colocam que a pesquisa histórica, como método de análise, contribui para os estudos organizacionais, ampliando os possíveis objetos de pesquisa por meio de novas fontes, problemas e abordagens. Alguns estudos que têm promovido a evolução do campo são de Perdigão, que analisaram o vídeo Memória do Tempo, produzido pelo extinto Banco Lavoura de Minas Gerais, discutindo o uso de um artefato memória como ferramenta para a construção de identidade organizacional e de produção da própria memória. Barros, 2014, que apresenta o desenvolvimento dos cursos de administração da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG desde sua criação até a unificação em 1968, e a revista de administração, que publicou uma edição especial com o intuito de contribuir para o campo da história e memória das organizações.
O objetivo dessa revisão é analisar como as pesquisas empíricas sobre pesquisa histórica nos estudos organizacionais têm sido retratadas na literatura. Justifica-se, né, porque visa contribuir para o estado da arte, promovendo discussões sobre aproximação da história e dos estudos organizacionais, demonstrando como a perspectiva histórica pode se enriquecer a apreensão de objetos de estudo. A fundamentação teórica, então, né, nós buscamos conceituar, utilizar os principais conceitos, que é de história, historiografia, né, aproximação entre a história e os estudos organizacionais e as correntes teóricas da área. A metodologia, né, ela seguiu as etapas de uma revisão integrativa, que é a metodologia proposta por Torrac, 2016. Então, na primeira etapa, ele fala que é a formulação da questão de pesquisa. Então, foi realizado, né, essa revisão integrativa relacionada ao problema de pesquisa, que foi como a pesquisa histórica tem sido desenvolvida nos estudos organizacionais. Para a definição dos streams, então, foi realizada anteriormente uma pesquisa informal para ver quais que seriam as principais palavras utilizadas dentro dessa temática. As palavras que mais encontraram foram estudos organizacionais, pesquisa histórica, métodos históricos e história organizacional. A segunda etapa foi o levantamento de dados. Então, a stream da Web of Science, no título, então, colocou estudos organizacionais e nos tópicos, né, pesquisa histórica e utilizou o History, né, para todos os tipos de história, métodos ou, né, história organizacional. E a stream de busca da Scopus foi no título, na palavra-chave, no abstrato, no resumo, estudos organizacionais e pesquisa histórica, assim como método e história também, história organizacional. O resultado inicial foi na Web of Science, 302 documentos, na Scopus 28. Então, os filtros inicialmente considerados foi os artigos estarem disponibilizados integralmente, de forma gratuita, nas bases de dados, e aí restou a Web of Science 86 e a Scopus 9. E em seguida limitou o tipo de documento, que era só artigos. Então, resultando 70 artigos na Web of Science e 8 na Scopus. O terceiro critério foi de inclusão e exclusão. Esses artigos foram lidos o título e o resumo ainda na plataforma, para ver se ainda teria como excluir algum. E restaram para a leitura completa 26 artigos da Web of Science e 4 artigos da Scopus. Os 30 artigos, então, considerados para a leitura completa, eles foram para uma planilha de Excel e verificado se eles atendiam todos os critérios de inclusão, antes, né, de ser realmente considerado para revisão integrativa. Então, após essa leitura, né, foram excluídos 2 artigos duplicados e 16 artigos que não estavam dentro do escopo. Aqui é apresentada a árvore, né, como foi feito o fluxograma dessa revisão sistemática integrativa. E, numa análise geral, os artigos da amostra, eles compreendem o período de 2014 a 2023, sendo distribuídos de forma desigual ao longo do tempo. As publicações elas foram feitas por diversos jornais, né, na área de gestão de negócio, recursos humanos, liderança, história, inovação, organização e sustentabilidade. E eles foram reunidos em 4 categorias, conforme o porquê, né, que é da pesquisa histórica. Pesquisa histórica como contribuição teórica, pesquisa histórica para análise do impacto do passado no presente das organizações, pesquisa histórica como narrativa ausente, que são as minorias sociais, e pesquisa histórica sobre o estudo do passado organizacional para a construção de estratégia. Então, no primeiro item, né, os artigos que compõem essa categoria utilizaram da pesquisa histórica ou um método histórico para contribuir com a literatura. No segundo item, os artigos dessa categoria, ao construir a história organizacional, exploraram os impactos do passado no contexto atual vivenciado. Na terceira categoria, ela reúne os artigos que usam da história para resgatar narrativas ausentes na história hegemônica, como é o caso dos grupos de minorias sociais, né, mulheres, negros, alguns exemplos nos artigos. E o quarto, os artigos da categoria utilizaram da pesquisa histórica
para mostrar que as estratégias utilizadas nas organizações podem ser construídas sobre o passado delas. Na discussão, foi proposto, então, esse framework, onde mostra que os estudos organizacionais somados à história, né, eles podem, então, tanto ir para as organizações quanto para a teoria. O como dessas pesquisas, né, como essas pesquisas têm sido desenvolvidas pelo passado organizacional, acontecimentos negligenciados, né, que buscam ou a preservação da história organizacional ou um resgate do passado, e também utilizando métodos históricos, tanto oral quanto escrito, formal ou informal. A pesquisa histórica em estudos organizacionais, né, ela faz uma análise crítica dos documentos históricos, exigindo sensibilidade do pesquisador para cruzar essas informações e construir uma narrativa. Embaixo daquele framework aparece o porquê dessas pesquisas, né, podendo assim voltar do porquê para o como. Sugestões de pesquisas futuras também foram apresentadas e os estudos analisados são desenvolvidos de diversas formas, abrangendo diferentes narrativas, assim como objetos, fontes e abordagens. Assim, percebe-se que é importante a elaboração de uma estrutura que auxilie o pesquisador iniciante a desenvolver sua pesquisa. E, nesse contexto, este artigo apresenta um framework que utiliza este pesquisador assim como uma agenda futura de pesquisa. Referências bibliográficas. Bom, então temos aí, né, o trabalho da Sara, né, sobre a questão da pesquisa histórica. Antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se a Sara gostaria de complementar alguma coisa, gostaria de colocar alguma coisa, né, sobre o trabalho. Professor, na hora que a gente vê o vídeo, né? Na hora que a gente está gravando 8 minutos é tão pouco, um trabalho tão grande. Então, assim, eu coloco à disposição para responder qualquer dúvida, porque realmente é um trabalho muito grande, né? Para colocar em 8 minutos, e talvez não tenha ficado tão claro, mas me coloco à disposição, tá? Para fazer tirar qualquer dúvida. Uhum. Então, aí eu abro, né, aos colegas, né, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração aí em relação ao trabalho da Sara. Oi, professor, eu tenho uma pergunta, na verdade, se o senhor permitir. Claro, vamos lá, Débora. Fala. Não, eu sei que quando a gente, né, nós como estudantes, ao fazer revisões de literatura, né, de diferentes formas de revisão, é um desafio muito grande, né? São muitas tentativas de acertar as palavras e encontrar os artigos, e até o trabalho que eu vou apresentar também no congresso vem muito dessa, né, da revisão sistemática. Então, eu queria saber se a Sara podia comentar um pouquinho quais foram os desafios que ela mais sentiu, como é que ela foi chegando nas palavras de busca, e um pouquinho da prática, né, dessa busca. Se ela pudesse compartilhar, acho que seria bacana. Legal, Sara? Nossa, Débora, essa pergunta sua foi muito bacana, porque eu também achei um desafio muito grande, tá? Fazer a revisão. E a gente se sente inseguro o tempo todo, até depois que a gente termina o trabalho, né? Nossa, será que realmente eu fui a tudo que eu poderia fazer? Mas a gente deve se prender, eu acho, que ao protocolo, né? No caso ali, Torraco, 2016, ele fala do protocolo e tudo mais. Concordo que achar a string de busca, falar nisso, eu até queria pedir desculpa, porque quando eu fui ver o vídeo, que eu vi lá que a string da Scopus, ela está escrita errado. Eu não sei por que eu coloquei, tá metade em português e metade em inglês. Ela deveria ser toda em inglês, né? Porque ela abrange mais. Então, no artigo ela foi toda em inglês, viu, gente? Vocês me desculpem, mas no vídeo apareceu. Eu até tinha anotado aqui para falar. A string de busca, ainda mais nesse assunto que para mim era novo e eu não tinha ninguém lá na UFLA que poderia me auxiliar, nenhum professor trabalhava com a temática, eu
iniciei buscando no Google Acadêmico mesmo, que eu acho que ele é bem abrangente, artigos, né, aleatórios, ia ver as palavras que mais surgiam, e peguei essas palavras para colocar lá no Scopus. Eu iniciei pela Scopus. Aí eu falei, vou procurar aqui as palavras que mais apareciam. Só que as minhas buscas, elas chegaram assim, a aparecer, a não aparecer artigos, né? Porque até a temática é temática nova e tal, então não estava retornando artigos. Então, eu fui assim, por eliminatória mesmo. Não, dessa forma não aparece e tal. No final das contas, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer uma pesquisa muito ampla e ler o artigo. Falei, não, eu vou ter que ler primeiro o resumo. Se o resumo não tiver nada a ver mesmo, aí sim eu excluo esse artigo, mas se não, tem que ler o artigo todo para realmente poder excluir. Então, foi a forma mais assim, assertiva na minha visão de fazer a exclusão de artigo. Fazer uma busca muito ampla, com a palavra bem ampla mesmo, com o mínimo possível, né, de restrição para fazer a exclusão depois de ler o artigo, né? Eu falei, não, eu vou ler o artigo e se realmente eu ver que ele não tem nada a ver com o que eu estou escrevendo, aí sim eu excluo. Então, assim, para chegar na string de busca, eu tive que fazer isso, porque tentar limitar por palavras não estava, né, retornando algo fiel mesmo à literatura, né? Então, foi isso. E aí é o que eu escrevi ali, vai muito da sensibilidade do pesquisador. Você lê a teoria e falar assim, não, isso aqui eu concordo que vai entrar, isso aqui eu não concordo. Aí já entra a sua sensibilidade e o conhecimento da teoria, né, para você eliminar ou não um artigo. Então, foi esses passos, assim, que eu segui. E, como eu disse, a gente fica inseguro o tempo todo, mas eu acredito que a gente deve seguir ali o protocolo, que vai ser a forma mais assertiva de você ser, né, fiel ao que tem sido escrito sobre a literatura. Obrigada, Sara. Obrigado, Deb. Obrigado, Sara. Sara, eu gostaria de colocar uma pergunta assim, né? Porque desde o do texto do Amon, lá de 2010, eu acho que a gente já tem, do Barros, né, que você coloca aí, né? Barros, já são 13 anos, né, que o pessoal vem estudando a questão da história sistematicamente, né, na administração. Apesar de termos ainda poucos trabalhos, né, como é que você vê, né, essa preocupação em relação a trazer não só a historiografia, mas também a utilização de documentos históricos, né, nessa leitura organizacional hoje? Colocando assim, né, que nós aqui brasileiros, nós não temos uma preocupação muito forte com esses dados históricos, né? Não só as empresas, né, com coletar a memória, né, guardar a memória, e a gente tem uma dificuldade muito grande, né, em coletar documentos históricos, né, e até mesmo na metodologia que você coloca, né, a história oral, né, quanto à história documentada, né, uma dificuldade muito grande, né? Como é que você viu isso nos textos que você leu? Ô, professor, inicialmente, o que eu, assim, é uma informação, assim, achei muito importante, que as pessoas se preocuparam muito com a teoria e esqueceram da prática, que foi exatamente o que o trabalho quis ver. E aí, e isso na prática, como que acontece, né? Então, eu vejo que existe uma preocupação, vamos colocar a nível mundial, né, com a preocupação com a teoria e pouca com a prática. Então, assim, e aí, quem que colocou essa teoria toda em prática, né? Porque o Amon mesmo foi um que colocou em prática. Ele foi lá na UFMG e fez o trabalho dele na prática. Então, assim, no nível geral mesmo, macro, eu vejo que fora, eles dão muito valor, eles fazem isso, principalmente a gente vê algumas empresas ali nos Estados Unidos, vendo o passado como uma estratégia forte, passando para o cliente essa questão da confiabilidade da empresa. Nossa, nós temos história, né? E está aqui, estou te mostrando, e a gente pode fazer empresas que usaram disso no momento de quase falência, né? Estou quase falindo, mas olha aqui,
eu consigo me reerguer, e usaram disso e conseguiram dar a volta por cima. E aqui mesmo eu não vi isso acontecer, tá? O que fica restrito é dentro da academia mesmo, são trabalhos acadêmicos que, na maioria das vezes, buscam falar da teoria dos estudos, né, dessa história dentro dos estudos organizacionais, mas não colocaram em prática. Eu tenho feito esse trabalho por causa da minha tese do doutorado. Eu trabalho no IFMG eu estou fazendo essa busca, né, da história dentro do IF. Então, eu queria saber como que acontece na prática para que eu possa fazer também, né? E aí, o que que deu certo para poder copiar, né? Vamos lá fazer o que já deu certo e fazer aqui também. E aí, aqui dentro mesmo, foram pouquíssimos trabalhos. Até vi aquela edição especial da RAI lá, que alguns trabalhos, né? Valorizando, mas nem todos são prática. E todos estão restritos à academia. Então, ainda aqui dentro, as organizações não viram isso como um diferencial. Aqui dentro foi o que eu percebi, que não houve não percebem isso como um diferencial e nem dão valor para guardar, né, essa memória de forma realmente efetiva, vamos dizer, né? Não sei se eu Legal. respondi toda a sua pergunta, Então, tá professor. bom. Obrigado. A gente tem agora o trabalho, próximo trabalho, né? Você coloca aí para nós, Débora? Claro, professor. Aqui na nossa sequência, está previsto o trabalho Estudos Culturais e o Circuito da Cultura, uma revisão bibliométrica. E eu já vi que a Marília Nunes Valença também está presente, né? O trabalho é dela, do Wendel de Moura Domingos e do Fernando Gomes Paiva Júnior. Acho que só tá você, né, Marília, hoje do grupo, né? Sim, só tô eu. Perfeito. Obrigada. Vou subir aqui, tá bom, professor? Tá legal. Assim que o senhor me autorizar, eu dou o play aqui. Pode mandar abraço. Meu nome é Marília, estou apresentando a pesquisa que tem como tema Estudos Culturais e o Circuito da Cultura, uma revisão bibliométrica. Ele foi feito por mim, o Wendel Domingos e Fernando Paiva Júnior. A ótica dos estudos culturais ela é fundamental para a compreensão da dinâmica de poder da sociedade atual. Então, nós sabemos que a sociedade atual ela é marcada por uma série de disputas, de conflitos e por uma dinâmica de poder. E a ótica dos estudos culturais nos ajuda a compreender esse ambiente de disputas. E essa interação, esse ambiente, ele ocorre por meio de um processo comunicativo de práticas que podem ser traduzidas em discursos repletos de sentido. Então, o entendimento desses discursos, de como está sendo feito esse complexo ambiente, ele é importante para a gente entender toda essa situação. Então, a abordagem dos estudos culturais examina mais detalhadamente as implicações políticas, econômicas e culturais, não só relacionadas às mensagens, mas também aos artefatos culturais. E aí, diante de todo esse contexto, que o autor do Gay ele propõe, na final da década de 90, um modelo de análise que abarca toda a complexidade própria dos bens culturais, denominado Circuito da Cultura. E esse circuito ele tem 5 dimensões, que é a produção, regulação, representação, identidade e consumo. Interessante que essas 5 dimensões elas não devem ser vistas de modo isolado. O circuito ele é dinâmico, essas dimensões elas são interrelacionadas, não tem início, não tem fim. Então, pode-se começar por um e depois ir para o outro. Então, não tem uma regra. É um circuito dinâmico. Então, o objetivo dessa pesquisa é mapear as publicações sobre o circuito da cultura a partir da perspectiva de Duguay no campo dos estudos culturais. E essa perspectiva de Duguay ela é interessante porque e a gente escolheu essa perspectiva porque existem outras perspectivas para análise desses discursos que se utiliza da cultura no campo dos estudos culturais. Mas aí foi escolhido especificamente a perspectiva de Duguay exatamente por conta dessa característica dinâmica, interrelacionada de todas essas dimensões.
Então, para o estudo bibliométrico, foi realizado, os strings de busca selecionados foram todos em inglês, incluindo o circuito da cultura e as 5 dimensões do circuito da cultura. Assim como foi colocado também a palavra estudos culturais do gay, exatamente para pegar só aqueles estudos que se utilizavam da perspectiva de do gay. As bases utilizadas foram a Web of Science e a Scopus, retirando os artigos duplicados. No total foram analisados 72 artigos. Sobre a produção científica anual, a gente observa nessa figura que existe uma tendência crescente dos estudos nessa área. Entretanto, há 2 picos em 2017 e 2007, que foram publicados 8 artigos por ano. Mas a gente percebe, por exemplo, que em 2023, até o momento que se cita a pesquisa, 4 artigos já tinham sido publicados, e em 2022, 5 artigos. Então, a gente percebe que há uma certa tendência realmente de crescimento de pesquisa sobre esse tema. Sobre as principais revistas, a gente vê que não há uma que se destaca mais, mas a Revista de Relações Públicas, com 6 publicações e que tem um fator de impacto significativo, foi a que mais publicou sobre essa temática. E aí a gente entra na lei de Bradford, que ela exatamente avalia a relação entre essas revistas, as publicações e o impacto delas. E a gente vê novamente que a Revista de Relações Públicas é a que foi mais significativa. Sobre os principais autores, a gente vê que nenhum autor se destaca. A maior parte dos autores tiveram apenas uma publicação sobre esse tema, e os que mais publicaram tiveram 2 publicações. Então, isso mostra que não existe uma referência que publica sobre esse tema. E da mesma forma foi analisada essa lei de Lógica, que a gente percebe que a maior parte dos autores, a maior porcentagem dos autores, mais de 75%, tiveram apenas uma publicação, enquanto a menor parte, ali em torno de 10%, tiveram 2 publicações sobre o tema. Sobre a produção científica dos países, a gente vê que cerca de 88%, somando aí Estados Unidos e Reino Unido, são os que mais publicam, enquanto a gente vê países, inclusive a América Latina, não tem nenhuma publicação sobre esse tema, utilizando-se dos mesmos strings, da mesma base que nós utilizamos. Sobre os mapas dos campos temáticos, a gente vê que existe uma separação entre o circuito da cultura, por exemplo, e a área de comunicação. Isso porque, provavelmente, o consumo, que é o que é mais utilizado na área de comunicação, a área de comunicação ela se utiliza de uma dimensão do circuito da cultura, que é a dimensão consumo, separadamente de todo o circuito como um todo, do circuito como um todo. Então, isso é bem interessante. E sobre o mapa do grau de desenvolvimento e relevância nos temas, nós vemos exatamente que o que está mais ao alto e à direita é consumo, comunicação e significado. Então, existe uma tendência crescente para estudos sobre o consumo relacionado com a comunicação. Isso está crescendo, mas a gente vê que o circuito da cultura, que está mais esquerdo e mais abaixo, ele ainda está muito incipiente, então ainda está muito no começo. Então, é um estudo que ainda tem muito campo para se avançar nesse sentido, e analisar toda essa dinâmica do circuito da cultura, as 5 dimensões juntas, e contribuir também com a pesquisa na área de gestão. Então, baseado em tudo que foi visto, nós concluímos que o circuito da cultura ele ainda é um tema em expansão e cujas complexidades se apresentam na variedade de tópicos e perspectivas que é possível aplicar o circuito da cultura. Então, ele pode ser aplicado em vários campos, pode ser muito utilizado na gestão. Entretanto, ele ainda é um tema que está em expansão, que está sendo mais utilizado ali na área de comunicação, e especificamente a dimensão do consumo, mas que ele deve ser utilizado todo em conjunto, se aproveitar dessa dinâmica na área de gestão, mas que não está sendo utilizado nem pesquisado no momento. Os resultados também mostraram que a dimensão que mais se destacou entre si foi a consumo, e aplicada nos estudos de comunicação, relações públicas e mídia, mas ela não precisa ser só utilizada nesse campo. E no plano prático e teórico, ela contribui para compreender os caminhos que os estudos culturais estão tomando no momento e permite identificar muitos campos e possibilidades que podem ser abordados. E principalmente na área de gestão, que ele pode ser muito utilizado e muito abordado, devido à sua importância para entender toda essa dinâmica dos discursos e das complexidades culturais que podem afetar ali as relações de gestão e as relações entre a sociedade. Obrigada. Essas são as referências.
Então, legal, tivemos aí a apresentação da Marília, tá? Eu gostaria de abrir aí, né, a fala, né, para algum comentário, né, algum complemento, né, que a Marília queira fazer. Eu vou repetir a fala da Sara, né? 8 minutos é tão pouco tempo, mas eu acho assim que está bem resumido, mas também eu estou à disposição para se quiser se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum complemento, mas assim, eu acho que basicamente o essencial está na apresentação. Né? Então, aí eu coloco aberto aí para os colegas, né, se quiserem fazer algum comentário, algum questionamento aí para a Marília. Eu achei interessante, foi na América Latina toda, né, não ter surgido trabalhos. Você acha que tem alguma justificativa para isso, Marília? Assim, você conseguiu enxergar ao fazer o trabalho? De por que não apareceu outros temas, foi isso a pergunta? Desculpa. Não, eu queria entender assim, porque na hora que você mostrou o mapa, não tinha trabalhos realizados no Brasil, na América Latina como um todo, né? Se você conseguiu enxergar o porquê que isso aconteceu. Então, quando a gente viu isso, eu até achei estranho, mas aí a gente repetiu, porque eu disse, poxa, não é possível que não tenha um artigo que analise aí os estudos culturais, já que a gente é tão, principalmente aqui no Brasil, né, é tão forte aí com essa questão, mas aí, enfim, a gente acabou achando que era mais assim, como são artigos que têm mais publicações, às vezes mais visibilidade, às vezes mais citações, e são artigos em inglês. Então, a gente acabou chegando à conclusão que era porque talvez exista publicação aqui no Brasil, mas assim, é uma coisa que eu nem coloquei no artigo, foi a gente conversando. É, a gente acha que por estar em português e outras publicações que talvez não tenham tanta relevância estejam no Brasil e não necessariamente internacionalmente. Aí por isso que acabou não aparecendo no Scopus e na Web of Science, que é a base que é utilizada. É um dos grandes problemas que a gente vivencia, né? É. Felipe, tem Oi, boa tarde. boa tarde, Bom dia. bom dia. Boa tarde. Mais alguém gostaria de falar, completar aí? Débora? Acho que uma curiosidade que eu tenho também, Marília, que eu já ouvi de alguns autores, de alguns palestrantes e tal, é se vocês têm a intenção de continuar a análise a partir desse estudo bibliométrico tão rico que vocês fizeram, até para identificar algum aspecto que vocês tenham visto, que vocês percebam que, né, poderia ser explorado em outro tipo de revisão ou num outro tipo de artigo, mas é mais uma curiosidade em razão de alguns depoimentos que a gente tem ouvido de pessoas que têm feito realmente um estudo bibliométrico pela sua riqueza e, ao fazer, percebem oportunidades e acabam explorando. Então, é mais uma curiosidade, não sei se vocês chegaram já a cogitar isso também. Sim, inclusive assim, os resultados foram meio surpreendentes também, exatamente porque tem muito campo ainda para ser explorado. E esse artigo, na verdade, ele foi resultado de uma disciplina do doutorado. Então, como a gente viu essa possibilidade, é uma temática que a gente está estudando também, então a gente está pensando em usar exatamente uma dessas possibilidades para poder ampliar esses estudos, pela importância e pelas possibilidades mesmo. Interessante, obrigada. Legal. Obrigado, então, Marília. Obrigado aí pela participação. A gente pode ir para o nosso último trabalho? Sim, professor, é o trabalho até do Felipe, né, que está aqui com a gente. Você está na França, né, Felipe, que você comentou por e-mail, né? Isso, vocês estão me escutando? Sim, Sim. perfeito. O Desculpa, eu estou título em do seu... sala de aula. Imagina, imagina. O título que você colocou é o Organizar de Práticas Emergentes de Moda, um estudo no mercado de Sapa na cidade de Praga, República Tcheca, certo?
Isso, licença, eu vou só ligar aqui o vídeo para mostrar para os meus alunos que estão, eles estão aqui. Claro, Vou mostrar para eles assistirem e depois eu explico para parabéns. eles. Não, Obrigado. perfeito. Aí com autores tem você, que está presente, o Carlos César de Oliveira Lacerda e o Rodrigo Abner Gonçalves Menezes, correto? Isso, eles não puderam vir. O Rodrigo está no SEMEAD, mas ele está participando de outros eventos. Deixa eu ligar Professor, quando o aqui. senhor me autorizar, eu subo o vídeo, tá bom? Eu, por mim, você pode subir. Ah, então tá joia, não. Vou subir então. Posso começar, professor? Pode. Tá, joia. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite em participar desse seminário de administração. Na nossa proposta, nós apresentamos um estudo de caso saído da minha tese de doutorado, que busca entender a relação entre o mercado de Sapa, que fica situado na periferia de Praga, na República Tcheca, e a formação de uma comunidade diaspórica na Europa Central. Comunidade vietnamita, essa que está muito presente em atividades comerciais, como a produção de têxtil, costura, alfaiataria, venda de vestuário. E a moda foi um aspecto, uma dimensão importante, presente durante a minha pesquisa de campo, mas ela não apenas entendida nessa dimensão comercial e industrial, mas também como uma identidade compartilhada dentro de um grupo, um senso de como nós devemos nos vestir, uma imagem estética compartilhada. E esse mercado que fica situado na periferia de Praga foi criado justamente com essa função de dar uma identidade a essa comunidade diaspórica na Europa Central. É nesse sentido que esse centro comercial, esse bazar também, como é conhecido, mas também é chamado de uma cidade dentro da cidade, de um estado dentro do estado, autoridades e a mídia local mencionam frequentemente o Sapa como um território com as suas próprias leis, mas além disso, Sapa se tornou um centro comercial, urbano, religioso, logístico de grande escala para esse povo vietnamita na República Tcheca, e recentemente esses imigrantes conquistaram um lugar de destaque na produção, no design de moda e têxtil na República Tcheca. E é nesse sentido que essa apresentação busca esclarecer alguns aspectos dessa imigração, da formação desse mercado e como, através de um estudo organizacional, o Bazar produz uma moda a partir de práticas organizativas. Também gostaria de destacar que essa é parte do meu trabalho de tese em andamento e que eu aguardo ansiosamente todos os comentários. Sobre o mercado de Sapa, como eu disse, essa é uma imagem vista do céu, desse mercado que fica situado na periferia de Praga, e ele foi fundado dentro de um contexto que envolve os acordos que foram firmados entre os países do antigo bloco soviético, no caso a Vietnã do Norte, que vinha devastado depois de uma guerra contra a ocupação colonial francesa e havia entrado em uma guerra com os Estados Unidos aqui na década de 60, 70, e por outro lado a Tchecoslováquia havia saído da Segunda Guerra Mundial e buscava restabelecer sua economia através do aporte de trabalhadores vindos por exemplo, da Ásia do Sudeste, como os trabalhadores vietnamitas, e a imigração que também tem a ver com a moda, já que se nós pegarmos e observarmos que esses imigrantes, muitos deles eram trabalhados na chamada indústria leve, que incluía produção de vestuário, produção de calçados. Como nós podemos ver na foto, um desses trabalhadores que eram contratados principalmente nesses países, como a Alemanha Oriental, a Hungria, a Polônia. E essas práticas organizativas dessa época já incluíam a confecção de roupas,
E com a queda do bloco do regime soviético, muitos mercados, como o de Sapa, começaram a surgir, a princípio, notadamente na região fronteiriça da República Tcheca, na fronteira com países como a Alemanha e a Áustria. E o mercado de Sapa ele surge, então, no final da década de 90, nos locais do antigo abatedouro de carne da época soviética. E como a imagem mostra, ele fica situado na periferia de Praga. Vale destacar que a moda está presente nas manifestações também, porque o mercado de Sapa apresenta organiza várias manifestações culturais, mas também ele tem um papel preponderante nessa distribuição e fornecimento de texto. Ele abriga vários costureiros, costureiras, possui uma alta demanda, tanto que passa por um trabalho estrutural para aumentar, para poder acomodar o grande número de visitantes, chega a 7.000 por dia. E, além disso, é possível encontrar ainda alguns vestígios da época soviética nesse mercado, como a imagem dessas estátuas, duas estátuas da época soviética, da época do abatedouro de carne. Fica situado na periferia de Praga. Alguns aspectos desse mercado possuem uma diversidade do comércio e de práticas organizativas. Os imigrantes, né, o papel étnico no meio dessas atividades de práticas organizativas de moda, e faz parte de uma longa história tecida durante esse período soviético. Mais algumas imagens do mercado de Sapa. Alguns aspectos desse mega bazar: ele possui 350 metros quadrados, acolhe 7.000 visitantes por dia e por isso é também considerado uma cidade dentro da cidade. E representa também um hub comercial nessa região, um dos fios, né, da malha formada por diferentes bazares na Europa Central, como o Dong-Suan Center, que fica situado no leste de Berlim e Leipzig, na Alemanha, o Chinatown, que fica situado na Bratislava, na Eslováquia, e o Kneipenmarkt, que nós podemos traduzir como mercado chinês, que fica situado em Budapeste, na Hungria. A minha pesquisa parte de uma abordagem etnográfica. Eu vivi nesse mercado durante 5 meses, mas realizei visitas durante aproximadamente 3 anos e também trabalhei nesse mercado. E essa pesquisa inclui também outras cidades da República Tcheca e até do Vietnã. Dentre os aspectos que eu gostaria de destacar nessa produção de uma moda dentro do mercado é o aspecto religioso, que ajuda a moldar também as práticas organizacionais, os modos de vestir e fazer desses imigrantes dentro do mercado, e a dimensão política também, as manifestações culturais que são organizadas dentro desse mercado. Que são ligadas também à organização de práticas emergentes, que nos indicam algumas pistas sobre a formação desse bazar, como a regulação do comércio popular, garantindo a segurança de trocas em uma logística complexa, o gerenciamento de porosidades entre o formal e o informal, bem como os limites entre uma economia subterrânea e a oficial, e a presença de atores e agentes que fabricam estilos, valores estéticos e modos de se vestir a partir dessas práticas organizativas diversificadas no mercado. Muito obrigado e estou ansioso para todos os comentários. Legal, Felipe, parabéns aí pelo trabalho. Coloco aí primeiro, né, a sua complementação, se você quer complementar alguma coisa em relação àquilo que foi colocado, você quer falar algo? Em primeiro lugar, agradecer pela possibilidade de poder apresentar o nosso trabalho no CEMEAD. Como eu expliquei, ele faz parte de uma pesquisa em andamento da minha tese. Eu estou agora na fase de escrita da tese. Essa pesquisa etnográfica deu
abriu muitas possibilidades, muitas portas de entrada para ser tratadas em relação a esse mercado que é relacionado com a formação também de uma comunidade diaspórica. E eu estou tentando abordar nessa apresentação a questão do que tem sido tratado nos estudos organizacionais como a produção, essa moda, mas uma moda entendida não como apenas a questão do vestuário, dos modos de se vestir, mas também como a partir de processos e práticas organizacionais, a moda pode criar uma identidade, uma cultura, e isso foi algo que foi presente no meu estudo, no estudo da minha tese, e agora com os meus colegas eu estou tentando trazer isso para o campo que é de onde eu venho, da administração, mas depois eu migrei para a França e para as ciências sociais, eu faço doutorado em antropologia, e estou tentando relacionar. Foi um estudo que foi apresentado também no SCOUS, no SCOUS desse ano, que é o evento sobre simbolismos e dos estudos organizacionais, que foi realizado aqui em Paris. E aí essa oportunidade caiu como uma luva, porque os comentários que foram feitos assim ajudaram bastante para o desenvolvimento desse artigo e uma possível publicação no futuro. Legal, muito bem. Agora eu abro os participantes, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta aí para o Felipe. Parabenizar, né, o Felipe pelo esse trabalho do Ilha de Etnografia, é um trabalho bem complexo. E aí agora que você falou que está no doutorado de antropologia, né, então tudo se encaixa, porque vem daí, né, a origem, então isso é muito bacana. Mas o mais interessante que mostra aí que essa área é multidisciplinar, então para a gente poder estudar, né, essa aproximação dos estudos organizacionais à história, a gente precisa de ter um trabalho mais multidisciplinar. E isso a gente acaba enxergando quando a gente faz as revisões, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, Felipe. Muito obrigado, Sá. Também li o artigo sobre história, gostei bastante. É algo que eu já vinha com a professora Ana Silva trabalhando na época do meu mestrado e me remeteu a muita coisa que a gente estava fazendo naquela época, em 2014, 2015. Nós realizamos um estudo, inclusive, sobre a Escola de Administração do Ceará, o CESA, que hoje fica na Universidade Estadual do Ceará. Então, eu li com bastante prazer o seu. Foi o seu artigo Fico sobre feliz. sobre a Revisão história. foi. Uhum, Isso, exatamente. obrigada. Todas as comunicações, vi os vídeos também. Débora, você gostaria de fazer algum comentário? Agora que, desculpa, tá? Achei que eu estava falando. Não, parabéns, Felipe, pelo seu trabalho. Acho que imagino o tanto de esforço, né, de dedicação que você colocou todos esses anos, morando próximo, vivendo, passando por todas essas experiências. E sempre esses estudos tão próximos, acho que trazem muito da sua visão enquanto pesquisador e do que você imagina a respeito do tema. Então, não sei se você pudesse compartilhar também um pouquinho dessa sua experiência pessoal, né? Não só o que você está colocando no papel, mas os seus sentimentos, as suas percepções, porque nesse tipo de estudo é muito rico, né? É Uhum, muito importante essa sua visão. Então, se você pudesse contar um pouquinho, acho sim. que seria legal. Sim, eu estou justamente na fase da escrita e estou escrevendo um primeiro capítulo sobre, a partir de uma etnografia reflexiva e crítica, então, como a minha trajetória, as várias trajetórias, né, me levaram para a pesquisa de campo em Praga também. Foi numa época que eu tinha acabado o meu segundo mestrado aqui na França, um mestrado em sociologia. Eu tinha saído do mestrado em administração e comecei o outro em sociologia. E aí, a partir de buscando um campo de pesquisa, um campo que seria aqui no contexto europeu, para mim isso era o exótico, né? Vindo do Nordeste do Brasil, fazer uma pesquisa na Europa, para mim era exótico ficar por aqui, e vi através das minhas pesquisas que existe essa migração
vietnamita na República Tcheca. Eu não conhecia nenhum nem o outro, então para mim seria algo novo e eu estaria ganhando pela possibilidade de estar conhecendo esses dois diferentes mundos. Para mim era como estar indo para o fim do mundo, né? No fim do mundo no sentido de que eu não tinha nenhuma referência sobre isso. Então, fui buscar esses mercados no fim do mundo, mas que para mim eram próximos também, porque Paris e Praga, onde eu fazia, entrei em doutorado depois, e Praga de ônibus, dava mais ou menos 11 horas de ônibus, e era mais ou menos como as viagens que eu fazia durante a minha infância. Eu ia de Fortaleza para o Crato, eu sou do Crato, interior do Ceará. Então, isso me remetia a essas viagens que eu fazia, e a partir dessas reflexões eu vou elaborando como esse objeto foi construído, a minha chegada em Praga. Existe todo um processo de formação de mercados na fronteira da República Tcheca, porque essas vendas são feitas entre a Alemanha, a Áustria e turistas que vêm desses países para fazerem as compras na República Tcheca, porque é mais barato, às vezes eles conseguem esses produtos. E aí eu fiz pesquisa também nesses mercados que ficam na fronteira e achei interessante. Fui para Praga, visitei Sapa e vi que isso tomou proporções enormes. É conhecido como a cidade dentro da cidade, realmente. Tem escolas dentro, um templo religioso muito grande, e acabou com a pesquisa de campo eu sendo um pouco sugado pelo campo. Acabei morando junto com a família, uma família que oferecia quartos para aluguel em Praga, e para mim foi uma boa oportunidade. E aí depois fui fazendo as visitas de campo. É um mercado que, como eu disse, possui uma grande quantidade de mulheres também, imigrantes que trabalham, porque isso se junta em um contexto mais largo de migração entre o Vietnã e a Europa. Muitas mulheres trabalham no exterior e têm que sustentar as famílias no país. E elas trabalham como costureiras na produção de moda, de roupa. Muitas delas começam a ganhar um destaque na República Tcheca enquanto produtoras de moda, costureiras, e aí fui realizando essa pesquisa durante o Covid. Foi bem a época que eu consegui o acesso ao campo, porque é um campo também de difícil acesso. Os antropólogos até da República Tcheca me falavam, eu fiz pesquisa, que realizaram pesquisa durante anos com essa imigração, falaram, fiz pesquisa, mas não consegui entrar em Sapa, então é um lugar difícil, porque é ligado a várias questões, como contrabando, tráfico, e uma grande estigma também que cai sobre essa população, que vive um processo também de segregação espacial, de exclusão. E aí tudo isso dificultou o meu campo, tomou tempo, foram 3 anos. Eu não pude é, destacar isso no artigo, mas foram 3 anos de pesquisa, de visitas, de entrevistas, uma grande quantidade de entrevistas que foram realizadas, mas por conta dessas questões, as questões que envolvem esse campo, as entrevistas formais não eram bem vistas, né? Então, tinha que ser mesmo a observação participante. As entrevistas formais levantavam suspeitas, por que você está fazendo esse tipo de pergunta? Mas era mais informalmente. Aí fui ganhando a abertura, amizade com, com com a população vietnamita, com os trabalhadores do mercado, e trabalhadores, trabalhadoras. E aí depois tive a possibilidade de vir morar fiquei durante 5 meses. Foi a época do Covid, e nessa época tinha muito a questão da costura também, porque a comunidade vietnamita fez parte da acabou ganhando um destaque, porque as mulheres começavam a costurar as máscaras durante essa época, e, e teve um destaque na mídia tcheca. Mas foi muito difícil a saída também. A entrada quanto à saída também são processos difíceis, negociados, que acabam acarretando, fazendo parte dessa pesquisa etnográfica. Mas é isso, não sei se eu respondi.
Não, parabéns, muito. Eu nunca fiz, né? Nunca tive oportunidade, só li alguns exemplos aqui até no Brasil, da minha orientadora e tudo mais. Então é muito interessante ver você contando os desafios, até você como estrangeiro, analisando também pessoas que não são nativas daquele local e como vivem naquela situação ainda com Covid. Então, muito interessante, e agradeço aí por você compartilhar. Para mim, enquanto mestrando, estudante, é muito bacana ouvir, entender seus desafios de todos vocês aqui porque a gente aprende bastante. Então, muito obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. Beleza, obrigado, Débora. Então, Eu agradeço, professor. a gente tem aí, né, essa oportunidade de analisar os três trabalhos, né? Eu acho que os três trabalhos muito bem colocados, muito bem escritos, né? Trazem aí temas que, ao meu ver, a gente consegue fazer uma ligação, né, entre eles, bem interessante, né? Então, antes da gente passar para as minhas considerações em si, volta a colocar aí, né, aberta ao público, né, para fazerem seus comentários, né, sobre essa visão geral, né, dos trabalhos, né, o que acharam, né, sobre o tema e aquilo que a gente está discutindo aqui, né, em relação aos estudos organizacionais e os simbolismos, né. Acho que isso fica bem evidente quando a gente vê os três artigos, né. O primeiro artigo trabalhando sobre a questão da história, né, historiografia, o segundo artigo trabalhando sobre cultura, circuitos culturais, né? E aí o trabalho do Felipe, né, que vem mostrando, né, mais ou menos como isso acontece ali na prática, né, em relação a um pouco, né, da historiografia, né, entender o local, né, entender a questão da construção, né, dessa comunidade ali, né, em Sapa, né, na cidade de Praga. É bem interessante, né? Então eu abro aí, né, para a gente poder fazer essa conversa, né? Temos aí quase meia hora, né? Parecia que a gente estava correndo, né? Mas a gente tem um bom tempo para fazer essa discussão. E aí eu coloco, né, para o pessoal aí o tempo, né? Se quiserem colocar, falar alguma coisa, né? Antes de eu fazer os meus comentários. Eu prefiro sempre ouvir, né, o público do que falar. Só um comentário que eu queria fazer, assim, que eu percebi que foi muito, que vai muito parecido, né, com o meu, que é da Marília, foi que os trabalhos nessa área, eles, assim, não tem uma constância, né? De vez em quando aumenta a quantidade, depois baixa, depois o pessoal volta a estudar, depois vai. Então, assim, por mais que já tenha, igual o professor falou para mim, no caso, 13 anos, que o professor Ramon de Barros, né, fez o trabalho dele, é, assim, tem interesse na temática? Tem, mas ela não é um interesse, né? Não é constante. Ou talvez essa multidisciplinaridade da área, né, não está fazendo a gente encontrar todos os artigos e verificar que existem, né, outras perspectivas, talvez. Então, é interessante continuar os estudos, né? Como a Débora perguntou, se tinha interesse lá, né, de continuar estudo, eu também tenho interesse, né, de continuar para identificar isso, né? Seria interessante se a gente conseguisse identificar essa questão do interesse do estudo. Uhum, legal. Eu acredito que muito naquela máxima, né, em si que eles falam, né, a história é a história do vencedor, né? Então, em relação a pontos, né, que envolve política, poder, né, e a criação de uma narrativa dominante, a gente vê claramente o interesse em manter, né, esse tipo de discurso, né? Então, naquilo que interessa, guarda-se, né, os documentos, né, guarda-se a história, né, você tem acesso a alguns documentos, mas só que muitas vezes não reflete uma totalidade, né? Aquilo que a gente consegue enxergar na prática, né, em aspectos culturais mais evidentes, né, e que muitas vezes não corresponde àquilo que é
construído, né? Então, essa história é uma construção, né? Uma construção, né? Uma narrativa, uma construção bem, bem interessante da gente ver, né, a relação das organizações com essa história, né? O que se fala, mas também o que se omite, né, nessas histórias. Eu fico perguntando assim várias vezes, mas por que não se conta, né, outras histórias, ou por que não se conta aquilo que você colocou no seu trabalho, né? Ah, questões de minorias, né, questões de comunidades excluídas, né, e outras histórias, né, que estão ali por trás e que muitas vezes não são compartilhadas, né? Então tá aí, né, uma oportunidade, né, de levantar isso, né, e colocar. Eu coloco também que geralmente há uma ligação muito forte, né, também da questão histórica com a questão cultural, mas também com algo relacionado à psicanálise, né, coisas que nós queremos esconder, que a gente quer deixar para lá e que a gente vai tentando, de certa forma, apaziguar conflitos, né, e que acabam sendo esquecidos, né, a gente acaba nem lembrando, né, de acontecimentos, né, que ficaram lá atrás, e aí a gente precisa resgatar, né, uma certa memória. E as organizações, de certa forma, passam a não ter muito interesse, né, nesse resgate da memória. E por isso que a história fica, de certa forma, colocada de lado, em relação. E às vezes por isso que tem esses movimentos, né? Porque é um ou outro pesquisador que vai se interessar, né, pela questão histórica, né? E vai se envolver, né, com a pesquisa, né? E também tem uma perspectiva, né, que você coloca muito bem no seu trabalho, que é essa questão da própria sensibilidade do autor, né, em entender esses aspectos históricos, né, tanto na elaboração, né, da metodologia, né, na classificação dos documentos a serem analisados, né, a seriedade com que esses documentos são analisados, né, como é que se faz a leitura, né, e a explicação desses documentos, né. Então, é algo bem interessante. E, por exemplo, a gente pode ver aí, né, no trabalho do Felipe, né, como é que ele levanta a história lá de Praga, né, levanta a história da formação do mercado, né, as origens lá com a ex-União Soviética, né, e até chegar naquele momento ali em que se tem, né, traz ali, né, a questão das diásporas, né, essa comunidade, né, vietnamita ali numa cidade europeia, né, e que é algo que a gente precisa entender, né, como é que isso chegou ali, né, nesse ponto, né, e que junta também aí com o trabalho da Marília, né, em falar dos circuitos culturais, né, o circuito cultural, como é que isso aparece nos estudos organizacionais. Mas aqui eu já estou avançando, né, eu estou pedindo a participação de vocês. Débora, você tem algum comentário? Não, professor, eu não tenho muito conhecimento dessa área, então para mim está sendo muito rico ouvir e realmente enxergar que os trabalhos têm essa conexão, como o senhor comentou, bem interessante. E são dois trabalhos teóricos, né, e um trabalho empírico que acaba mostrando na prática, na prática não, mas conectando talvez do que o trabalho da Sara e da Marília comentaram. Então eu estou aprendendo bastante, observando bastante os métodos utilizados, os desafios, porque nessa fase assim da jornada aí acadêmica, de começar a carreira de pesquisa, é bem interessante ouvir as pessoas que estão já com mais bagagem, com mais rodagem, o que eles têm enxergado, como é que eles têm visto. Então, são áreas bem, bem interessantes e tenho aprendido bastante, agradeço muito pela oportunidade e parabenizo pelos trabalhos, que são realmente de bastante qualidade. Legal. Então, chamando a Marília, ela ainda está aí, eu não consegui vê-la aqui no meu. Em relação essa questão, né, foi levantada, né, a quantidade dos estudos, né, a utilização do inglês, né, e essa questão em relação a trazer esse termo específico, né? Como é que surge para você o circuito cultural, né? Porque a gente tem a cultura organizacional, né? A gente tem a
produção cultural, né? A gente tem vários elementos, né, relacionados à cultura, mas vocês fecharam em circuito cultural. Né? O que você consegue complementar para a gente aí em relação a isso? A gente fechou nesse circuito da cultura, porque dentro das 5 dimensões, né, que fazem parte desse circuito, envolve a produção cultural, produção de artefatos culturais, o consumo de artefatos culturais, a regulação desses artefatos. Então, são 5 processos assim bem complexos, são 5 dimensões que envolvem muita coisa. E exatamente por ele ser um circuito que envolve todos eles e é dinâmico, então a gente consegue aplicar, porque a gente fala cultural, aí a gente lembra muito assim de coisas culturais, né? Mas a gente pode inserir ele em qualquer tipo de produção, porque a produção envolve pessoas, né? Então tem ali todo um simbolismo envolvido nessa produção e no consumo também, que hoje em dia a parte do consumo dá uma puxada aí para a parte do marketing, mas pode ser trabalhado também. Então tem muita coisa para se trabalhar e a gente utilizou ele porque ele envolve tudo isso. E a importância de se olhar esse processo de forma dinâmica e interrelacionada. E como esse autor, que é o que trabalha o circuito da cultura do gay, ele é um dos que mais trabalham isso, é o que trouxe, né, essa visão. Então, foi por isso que a gente fechou nele. Mas, realmente, assim, eu acho que existe uma dificuldade até de entendimento do circuito como um todo, né? Porque ele é muito teórico e tudo mais. Então, até para entender, às vezes, é complicado, mas Mas a eu gente tentou aí avançar. fiquei pensando, né, que dentro da administração, você mesmo colocou lá no seu trabalho, né, que encontra muita coisa relacionada à questão do consumo, né? E do marketing e tal, mas muitas vezes a gente pode ver, não sei, né? Aí a gente vê dentro da questão do turismo, né? E como é que se trabalha, né? Esses aspectos, né? Ciência social aplicada, mas às vezes tem alguma coisa relacionada a isso também, mas dentro dessa perspectiva, né? De circuitos culturais dentro do turismo, né, e digamos, né, a economia do lazer, né, alguma coisa assim, né, para a gente entender como que isso pode estar relacionado a uma prática local, né, e não global, né, mas aí é da gente pensar, né, será que essa posição do norte global, né, ela não apaga, né, esses trabalhos, né, que são da periferia, né, que são os trabalhos do sul global, né, e essa relação de imposição realmente, né, da ciência, né, dentro dos seus periódicos, né, a dominação da língua, né, e o que será que a gente teria aí se a gente ampliasse, né, essa discussão, trazendo, né, outros idiomas, né, para sua pesquisa, né, a gente tentar ver as produções, e aí com certeza não terão relevância, né, da forma como você apresenta lá, né, mas como é que essas outras publicações trabalham isso, né? Às vezes você vai conseguir entrar em relatos, né, muito mais relacionados à antropologia, né, sei lá, comunidades locais, né, a própria questão da regionalidade, né, e também, como o Felipe traz, né, aí, né, a questão desses circuitos culturais também relacionados com outros aspectos da cultura, né, tal como a religião foi destacada aí, né, no trabalho dele, né. Então, eu vejo muito ali, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, né, na nossa região ali, a gente tem todo um circuito cultural que se forma em torno de essas romarias, né? As migrações para questões religiosas, né? Culturais ali, e que fecham um circuito, né? É quase que um,
seria uma comunidade em si, né? Mas é algo parte, né, da, da nossa cultura ali local e que trabalha economia, né? Trabalha história, trabalha a questão das identidades culturais, né? E que a gente vê que forma esse circuito. E aí, muitas vezes, os estudos estão em outras áreas, né? Como antropologia, como sociologia, né? E não especificamente dentro dos estudos organizacionais, né? E aí a gente consegue ver. E, às vezes, eles utilizam também esse termo, né? De circuito cultural. Então, eu queria só entender como é que surgiu isso e como é que vocês viram. Continua aí aberta a colocação. Você quer complementar alguma coisa, Maria? Pode falar. Não, só que eu achei muito interessante, professor, a sua colocação, porque a gente, assim, estava pensando exatamente no próximo passo, fazer uma revisão sistemática de literatura, exatamente para tentar incluir esses estudos que ficam de fora de uma revisão bibliométrica mesmo. Então, acho que foi mais ou menos aí por esse caminho. Obrigada. Eu sei que eu não sei se eu vi, né, algum trabalho do Carriere lá em Belo Horizonte, né, sobre também os mercados, né, o mercado lá e como é que constitui, né, como um circuito cultural e tal, né. Eu me lembro de ter visto alguns trabalhos nesse sentido, né. Mas aí eu não sei se chegou a entrar, né, em alguma publicação que seria, digamos, identificada aí nesse tipo de bibliometria, né? Mas eu sei que está aí, que existem produções, né? Felipe, gostaria de falar alguma coisa? Tá sendo muito rico, só agradecer mais uma vez, estou tomando nota aqui de todas os comentários, e percebendo as relações, realmente é um prazer poder estar participando dessa mesa. Os artigos me ajudaram bastante, o artigo da Marília, também tratando essa questão que eu ainda preciso abordar na minha pesquisa, todo esse referencial teórico muito rico, que trata cultura, identidade, os estudos do Stuart Hall, se eu não me engano, a forma como ele define também, eu achei que tem muita relação com o que eu vou precisar desenvolver na minha pesquisa também, porque esse mercado, essa organização foi fundada justamente com esse intuito de dar uma identidade para essa comunidade diaspórica que saía de um Vietnã de guerras, né, que também queria se contrapor a, a uma imigração vietnamita do Sul, que era mais contrária ao regime político, né? Então, esse mercado ele também tem essa função política. Ele acolhe muitos políticos que vêm, autoridades que vêm do Vietnã para a Europa, realiza também cerimônias, são políticas, nesse intuito também de dar uma identidade, de estender os laços do governo vietnamita também. É, quando eu tratei a história, foi algo assim que eu ainda preciso também embasar de forma teórica, essa parte histórica, porque para mim foi algo também que eu ia colhendo, coletando a partir de algumas informações, porque tem muita pouca coisa escrita sobre, é muito apagado também, ou deliberadamente ignorado pela, pelas grandes narrativas na República Tcheca, apesar de ser uma imigração que data dos anos 50, 60, a partir de trabalhadores que vinham para fazer face a uma crise de mão de obra nos países da Europa do Leste, Central, Oriental, mas que tem muita pouca coisa escrita. Então, aí eu fui colhendo, escrevendo, mas eu ainda preciso detalhar. Então, o trabalho da Sara também, com todo esse referencial que ela fez, essas coletas com os exemplos também que foram dados de como esses autores trataram a história das organizações, me ajudou bastante. E eu estou aqui tomando nota de tudo, tem muita coisa, a questão dos artefatos, porque eu também trabalho com artefatos
que são artefatos culturais, a produção, os circuitos, esses circuitos, o que se troca, o que se vende, enfim, o que, como o professor Rodrigo falou, o que se fala, o que se omite também, quando essas histórias são construídas, essas práticas que são locais também, ou globais, que integram redes transnacionais, né, através da imigração. Então, Felipe, aqui É, eu pergunto para você, né, em relação a isso, né, porque você traz aí práticas emergentes, né? isso. Como é que você vê essa questão de práticas emergentes aí? Quando eu pensei em práticas emergentes, foi justamente no sentido de trazer esse aspecto de uma, por exemplo, quando eu falo em produção de moda, ainda existe muita, principalmente aqui aqui em pesquisas do Norte Global, esse receio de tratar essa produção que está sendo feita no mercado, no bazar, como uma produção de moda. Então, seria algo que não é hegemônico, que não é como o que é concebido como moda. Oi? Eu pergunto se eles conseguem atender, digamos, uma comunidade europeia ou eles são fechados em si para atender esses próprios imigrantes, eles conseguem ter uma expressão na comunidade local, né, além daquilo que eles colocam ali Uhum. para sua produção dentro Sim, ali, não, da localidade, né? Eu fico sim. com essa dúvida. Sim, a clientela, eles atendem uma grande clientela de países da República Tcheca já e de países de vizinhos que vêm de outros países para comprar, para consumir o vestuário, roupa, produtos. Existe um grande supermercado de varejo atacado também no interior de Sapa, que é o mercado de Tanda Foods, que vende para toda a República Tcheca e fornece para esses outros mercados que estão situados na fronteira, mas também em outros países, e que atende uma clientela de tchecos, eslovacos, alemães, austríacos, tem clientes que vêm da Hungria, tem clientes que vêm da Polônia também, russos, Índia, Turquia. Do Vietnã também tem um turismo que é muito grande, porque tem vietnamitas que vêm para conhecer a cidade vietnamita na Europa e vão para Sapa. Então, o mercado também tem hotéis que ficam nos arredores para acolher. Muito interessante, é isso aí. Ah, Eu então, posso. claro, Posso fazer claro. uma observação, professor? É Ó, porque, assim, eu não sei se eu tô certo, mas, né, dentro do que eu li do Felipe e a gente tem conversado aqui agora, eu vejo muito que o artigo dele é um exemplo daquela categoria que eu falo um pouco das minorias sociais, porque, querendo ou não, essa história deles não foi contada porque eles eram, querendo ou não, no início, intrusos onde eles estavam chegando, né? Vistos, assim, pessoas que tiveram que construir seu espaço e talvez até hoje, essa mão de obra, será que ela é valorizada? Ou será que é uma mão de obra desvalorizada? Ela pode atender um mercado grande, né? Mas será que é uma mão de obra valorizada? Ou será que essas pessoas elas estão vivendo só para sobreviver, né? Com o salário que é construído ali e tal? Então, eu estou vendo o trabalho dele como um dos exemplos, né, da categoria que eu coloquei lá na revisão sistemática. até mesmo eu coloco aqui essa relação entre o formal e o informal, né? Como é que eles estão integrados na comunidade local, né? Em relação pelo que está ali no texto que o Felipe falou, existe uma questão de informalidade ainda muito grande, né? Até mesmo digamos, um local que é difícil acesso, né, de uma certa complexidade, né, em relação a comunidades que estão na margem ali, né, de uma sociedade europeia, né, que não representam, né, ali aquela comunidade, né, então devem ter esses elementos, né, que mostram isso, né, então
sei lá, né, como é que funciona, né, a questão da coletar tributos, né, a formalização, né, das atividades, né, até mesmo a criação de... Porque quando a gente fala em circuitos, né, eles criam selos de qualidade, né, eles criam selos, né, culturais, né, para explorar, né, aquela comunidade ali dentro de um circuito cultural, né, de uma produção realmente, né, e que isso poderia ser colocado também, né, e que diz respeito, né, à produção têxtil, né, e na Europa, né, que é, digamos aí, né, a meca, né, do tecido e da moda, né, no mundo, né, a gente fala em Paris, né, se fala em Londres e é onde circula aí esse pessoal, né, e à margem a gente tem esses locais que eu não tinha conhecimento, né, por exemplo, né, eu vim saber através do trabalho do Felipe, né, e aí parabenizo, né, o Felipe pela comunicação, né, e trazer, né, essa realidade que a gente não conhece, né, e que é importante para a gente entender, porque lá tem, e muito provavelmente, aqui no Brasil também vai ter, em outras localidades a gente vai ter esses tipos de comunidades, né, muito interessante. Bom, a gente tem aí 10 horas e 20 minutos, a gente ainda tem um tempinho, né, para terminarmos aí nossa discussão. Coloca aí aberto, né, a vocês, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Eu acho que foi bastante produtivo, foi bem legal, né, tomar conhecimento de todos os trabalhos, né, e aí a gente pode estar procedendo para o encerramento. A última abertura, né, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu falo muito, né? Mas eu queria só agradecer mesmo, assim, nossa, foi muito produtivo. Eu acho que até estimula a gente, né, a produzir mais, a crescer, porque é um assunto interessante, importante, relevante. Ver que outras pessoas estão pesquisando também e que seu trabalho se encaixa, que está no caminho certo, isso tudo é muito bom. Então, eu agradeço muito a oportunidade e a discussão que a gente teve. Beleza, obrigado, Sara. Então, eu vou chamar aqui a Débora para a gente encerrar, porque ela estava junto comigo. Débora, a gente pode encerrar, né, a nossa sessão. Eu agradeço aí a todos os participantes, agradeço a colaboração, a participação, muito parabéns aí, parabéns pelos trabalhos e continuem assim, né, desenvolvendo e em outras oportunidades a gente poder coletar aí outros frutos, né, desses trabalhos, né? Muito obrigado, né, e até uma próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Pessoal, Ah, eu coloquei só só aqui lembrar no. aí, né? Isso, pode falar, Débora. Colocar que eu coloquei no chatzinho aqui, eles pedem, né, a organização para que vocês avaliem a sessão, por favor. E, professor, acho que a do senhor vai estar na própria página na tua página do CMEAD, ali bonitinho, da moderação. Mas só agradecer de novo por tudo. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês e meus parabéns e boa sorte aí nos trabalhos. Muito obrigada, professor, pela ótima condução também. Boa sorte, sucesso aí para todos, tá? Abraço, tchau. Obrigado, tchau, tchau.